Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. E eu sou Lohane Mendonça e começa agora o Idoso em Foco. Hoje vamos falar sobre como os jogos podem ser aliados dos idosos para além de um passatempo. Eles melhoram a qualidade de vida não só pela diversão que proporcionam, mas também estimulam as capacidades mentais. Isso mesmo, Diva. Muitas pessoas pensam que jogos são apenas para os jovens, mas a verdade é que eles podem ser muito importantes para a manutenção da cognição na terceira idade. A cognição é a capacidade do cérebro de processar as informações recebidas do ambiente e dar uma resposta. Ela envolve o pensamento, o raciocínio, o processamento e o armazenamento dessas informações. Muito importante você ter mencionado isso, Lohane, até porque, com o passar dos anos, há uma tendência natural ao declínio dessa capacidade por causa do envelhecimento ou doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. Mas isso não é o fim do mundo, pois essas dificuldades podem ser amenizadas com a estimulação correta. Pois é, Diva, mas vale lembrar que isso não deve ser encarado como uma obrigação. Quem explica isso melhor é o professor Renato Veras, coordenador do Núcleo de Envelhecimento Humano da UERJ. Agora, nós sabemos que a partir dos 60 anos, a sua cognição começa a perder um pouquinho, né, daquele vigor que você tinha antes. Então, essa perda de algum nível da sua cognição é alguma coisa esperada, claro, até um determinado nível, né? A gente tem que também passar essas atividades como uma coisa prazerosa para a pessoa, uma coisa leve para a pessoa e não ser uma exigência, sabe? Se você não passar no teste, sabe, assim, a sua cognição está indo embora. Então, tem muito cuidado com isso. Pois é, Lohane, mas, sabe, é um processo que todos nós vamos passar. Renato Veras reforça essa perda da cognição como um processo natural e que não deve ser levado como algo excepcional. O número de perda da cognição percentualmente era mais baixo, porque hoje as pessoas estão morrendo aos 90. Hein? Nós temos clientes aqui no Núcleo de Envelhecimento Humano, né, participando das atividades 92, 93 anos. Claro que essa pessoa vai estar mais fragilizada, mas não só na cognição, na sua marcha, na sua massa muscular, ou seja, a pessoa está chegando, já esticou muito tempo, está chegando de fato no final, né, do seu tempo de vida. Concordo, Diva. Os jogos são, de fato, uma excelente forma de manter o cérebro desafiado. Andréia Pereira, responsável pela unidade da ginástica para o cérebro na Tijuca, explica que, quando é apresentado um jogo novo, o idoso é ainda mais estimulado. Isso porque ele precisa aprender e entender as regras, o que é um sinal de que sua memória operacional, aquela que nos permite armazenar e manipular informações temporariamente, está sendo ativada e exercitada. E é isso que é o legal com o Alzheimer, com as doenças que afetam a questão cognitiva. Quanto mais regras novas a pessoa consegue entender, apreender e aplicar e fazer uso, é sinal de que a sua capacidade cognitiva está sendo não só estimulada, como também preservada. Perfeito, Lohane. Aprendemos a jogar de maneira correta, seguindo as regras e aplicando estratégias. Essas regras e estratégias acabam se integrando aos nossos processos cognitivos e emocionais, impactando nossos reflexos, nossa capacidade de planejamento e organização. Assim como nos jogos, a vida está repleta de desafios que precisamos enfrentar diariamente. E realmente, os jogos são uma excelente forma de desenvolver o conhecimento, não é mesmo? É isso mesmo, Lohane.
Mas e quando os jogos fazem parte da vida desde cedo? Valdenor Araújo, de 81 anos, foi diagnosticado com o mal de Parkinson há 12 anos, mas seu contato com os jogos começou muito antes. Aos 18 anos, quando servia ao exército, ele aprendeu a jogar damas e dominó nas horas de folga. Hoje, seguindo a orientação de sua terapeuta ocupacional, Valdenor continua jogando damas, mas agora no celular, tablet e também no computador. Sim, mantém minha mente ativa e meu passatempo nos dias de semana, quando tenho a oportunidade de relacionar com os amigos e família. Tive a sorte de ter bons médicos e terapeutas que me orientaram sobre a importância dos jogos para a memória, antes de ter problema mais sério. Que muitos idosos possam se inspirar na história do Valdenor, Diva. E sabe mais? Em uma viagem com a família em Peruíbe, o Valdenor fez um torneio de damas e colocou todo mundo para jogar. A Andréia conta que as dinâmicas em grupo têm um papel muito importante em fortalecer a autoestima do idoso. E que, interagindo com mais pessoas, o idoso pode se redescobrir através do jogo. Mas quando ele tem um grupo em que ele vai para jogar, em que ele vai para participar de atividades, ele forma novos vínculos sociais, e isso é muito importante a partir de um certo momento em que, infelizmente, às vezes aquela pessoa tem muitas perdas no grupo de amigos, no grupo familiar. Então ele constrói novos relacionamentos, e a construção de novos relacionamentos. É importante você tocar nesse ponto, Lohane. Para algumas pessoas, a chegada da idade remete a uma ideia equivocada de inatividade, quando, na verdade, os idosos devem ser mais participativos, até porque velhice não é doença. Pois é, Diva. E como a Andréia destaca, os jogos podem ser um meio de criar e fortalecer laço. Ela detalha os impactos nas relações interpessoais dessas pessoas. Então, não é só o cognitivo, não é o controle motor, não é a memória, não é o raciocínio lógico, às vezes o vocabulário, é a possibilidade de integração, de interação, de saber que naquele momento, aquele grupo de pessoas, você está ali de igual para igual, você não é o mais idoso que é objeto de cuidado, você ali é um competidor. Isso afeta também, isso estimula, isso faz com que a autoestima também fique renovada, porque ele se vê no meio de pares, e aí ele se vê estimulado a ganhar, a resolver, a fazer, às vezes até ajudar um companheiro de jogo. Diva, recentemente saiu uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontando que jogos digitais melhoram a cognição em idosos. O estudo envolveu 115 voluntários com idade entre 65 e 89 anos. É mais uma opção para idosos e familiares jogarem e se divertirem, não acha? Com certeza, Lohane. A Andréia gosta dos jogos online, mas prefere os jogos tradicionais por alguns fatores. Ela fala mais sobre isso. O jogo digital, ele acaba sendo muito individual. Você instala o aplicativo no celular do idoso e ele acaba ficando ali naquele aplicativo. É bom, porque ele aprende a usar o celular ou o computador de uma outra forma, quebra um pouco desse medo, mas, ao mesmo tempo, aquele gancho social, a questão de você trazer o idoso para a rua, para dinâmicas, para atividade, para um convívio social ou para um convívio familiar. Eu entendo que, às vezes, o idoso que fica sozinho, ter um sudoku instalado no celular é uma boa, ter uma palavra cruzada instalada no celular é uma boa, mas você pode fazer um jogo de damas em família, você pode fazer um dominó em família, você pode fazer um jogo de baralho, como um mexe-mexe, que você pode trazer crianças para jogar, um pega-vareta, coisas mais simples, não muito caras, e que você consegue trazer o idoso para dentro da convivência. Ele não se sentir um elemento à parte, ele se sentir parte, se sentir importante. Lohane, veja só como a velhice pode ser vivida de maneiras tão diferentes. Cada um tem
sua história de vida, as suas experiências, e isso faz com que o envelhecimento seja algo muito pessoal. É isso mesmo, Diva. Essa é uma fase na qual deve-se buscar fazer o que gosta. E das palavras cruzadas aos videogames, todo mundo se identifica com alguma atividade estimulante e que agora sabemos que podem ser tão benéficas para o envelhecimento saudável. Isso é verdade, Lohane. Mas, bem, nosso programa chegou ao fim. Foi ótimo bater esse papo com você. O prazer foi todo meu, Diva. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.